Sujeito composto. Como é que funciona a concordância com o sujeito composto? O pai e o filho viajaram. Olha, pessoal, temos aqui sujeito composto, o pai e o filho, certo? Tiago, como é que você sabe que é sujeito composto? Há dois núcleos, né? Dois ou mais núcleos, o sujeito tem que ser composto. Só que esse sujeito composto aqui está antes do verbo. Então vou dizer que é um sujeito composto anteposto. Anteposto. Sujeito composto anteposto. Certo? Se o sujeito composto estiver anteposto ao verbo, isto é, antes do verbo, a gramática diz que o verbo obrigatoriamente deve ficar no plural. Não é possível concordar apenas com o filho. Então tem que ter esse cuidado, né? O pai e o filho viajou. Pode não, Tiago? Não. O pai e o filho viajaram, concordando obrigatoriamente com os dois elementos. E aí o verbo deve ficar no plural. Agora, o que eu fiz aqui nesse ponto 12? Eu peguei o mesmo sujeito. Aqui é o sujeito composto. E aqui, sujeito composto. Aparecendo depois do verbo, eu vou chamar de sujeito composto posposto. Isto é, posto depois, né? Posto após, posposto. Quando isso acontecer, o verbo pode ficar no singular concordando com o elemento mais próximo, ou pode concordar com os dois elementos. Eu vou repetir para você entender. Se o sujeito composto estiver depois do verbo, eu posso tanto concordar com o núcleo mais próximo, nesse caso o núcleo é quem? Pai, como eu posso concordar com os dois núcleos. Viajou o pai e o filho, ou viajaram o pai e o filho. As duas formas estão corretíssimas. Tiago, quer dizer que se o verbo estiver antes do sujeito composto, ele pode ficar no singular ou no plural, é? Não, não, não. A regra não é essa. Se o verbo estiver antes do sujeito composto, ou ele concorda com o mais próximo, ou concorda com os dois. Se o mais próximo estiver no singular, é possível também deixar no singular. Porque, olha, se eu fizer isso aqui, vamos lá. Existe possibilidade de deixar o verbo no singular? Não. Porque se eu concordar com o mais próximo está no plural, vai ficar no plural, viajaram. E se eu concordar com os dois, plural também. Então, se o primeiro elemento, o elemento mais próximo estiver no plural, a única possibilidade é o plural. Agora, se o elemento mais próximo estiver no singular, aí sim, ou eu concordo com ele no singular, ou concordo com os dois elementos no plural. Olha, eu queria muito dizer para você, olha pessoal, é o seguinte, concordância verbal é longo assim, né? Mas você não precisa estudar não, porque não vai cair na sua prova. Eu queria muito dizer isso, mas eu não posso dizer. Porque concordância verbal é o assunto mais frequente. Pode ser que não caia? Pode. Ninguém sabe o que vai cair, né? Mas a possibilidade de isso aqui estar na prova é muito grande, né? Que é grande, porque cai sempre, né? Aí veja, aqui eu tenho um sujeito composto, ele, tu e eu, que apareceu antes do verbo. Aí, calma, respira fundo. O que acontece quando o sujeito composto está antes do verbo? O verbo fica no plural, né? O que acontece quando o sujeito composto está antes do verbo é que o verbo fica no plural. Beleza. Ficou no plural? Ficou. Viajamos é a primeira pessoa do plural. Mas eu quero que você preste atenção ao seguinte, veja. Ele é um pronome de terceira pessoa do singular, não é assim? Terceira pessoa singular, tá aqui. Tu é um pronome de segunda pessoa do singular. Beleza. Deixa eu colocar aqui assim bem arrumadinho. Terceira pessoa do singular.
singular. Beleza. Eu, pronome de primeira pessoa do singular. O que é que a gramática diz? A gramática diz assim: se você misturar as pessoas gramaticais, olha, misturei as pessoas gramaticais aqui. Se você notar que a primeira pessoa está nessa mistura, se você notar que a primeira pessoa está nessa mistura, você vai considerar tudo isso aqui, olha, como sendo a primeira pessoa. Mas calma, não primeira pessoa do singular, mas sim primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós. E veja que essa é uma regra básica, porque você usa assim no dia a dia. No dia a dia você coloca o verbo, olha só, na primeira pessoa do plural, quando você nota que, havendo uma mistura de pessoas gramaticais, a primeira pessoa está nessa mistura. Mesmo sem ninguém dizer para você, você faz isso, né? Porque ninguém vai ser doido de chegar e dizer: olha, você, ele e eu farão o exercício. Ninguém vai dizer isso. Você, ele e eu farão. Não, você, ele e eu faremos o exercício. Então, se eu me incluo nessa história, obviamente que o verbo vai ter que ficar na primeira pessoa. Não na primeira pessoa do singular, mas sim na primeira pessoa do plural. Então, tem que ter atenção a isso aqui, né? Ele, tu e eu, nós viajamos. Perfeito. Regra simples, a meu ver, é uma regra simples, né? Tiago, vê só. A ordem tem que ser essa aqui, é? Ele, tu e eu. Não poderia ser eu, tu e ele. Pode. Hoje pode. No passado, não. Lá na década de 70, 80... os gramáticos mais tradicionais, mais arcaicos, né, gramatiqueiros em excesso, eles diziam que havia uma regra que determinava essa ordem aqui, da terceira para a primeira. Eles diziam que a ordem inversa seria erro, né? Seria um erro de aplicação aí da língua portuguesa na norma culta. Tanto é que no episódio de Chaves... Pronto. Assistiu, né? A gente já tinha falado sobre isso aqui? Não, né? O burro vem na frente. Não tem um episódio lá, né? Eu não lembro exatamente como era o episódio, mas eu acho que eles estavam na escola, e aí o professor pergunta alguma coisa e Chaves diz assim: eu e Kiko. Aí o professor corrige: Kiko e eu. Aí Chaves diz assim: ah, o burro vem na frente, né? Um negócio assim, que ele corrige, né? Alguma coisa desse estilo, né? O burro vem na frente. Então, por quê? Porque deveria ser Kiko primeiro, terceira pessoa, e eu, primeira pessoa. Então deveria ser essa ordem. O professor corrige lá, né? Naquela época, isso era década de 70, 80, né? Essa regra era firme pelos gramáticos. Hoje, não interessa. Hoje é aquela história, né? Hã? Ah, não foi na década de 70 que você viu, né? Você viu ano passado. Eu também, né? Na verdade, faz 6 meses que eu assisti isso aí. É porque minha avó contou. Aí, olha, na verdade é o seguinte: essa ordem aqui é uma ordem que hoje não interessa, porque é mais ou menos assim: a ordem dos fatores não altera o produto. Porque se eu disser ele, tu e eu, ou eu, tu e ele, tanto faz como tanto fez, eu vou entender da mesma forma, né? Bom, aí eu venho ao ponto 14. Nesse ponto 14, tu e ele viajaram, tu e ele viajaste. Presta atenção. Tu é um pronome de segunda pessoa do singular. Ele, pronome de terceira pessoa do singular. Bom, o que acontece, pessoal? Nós temos aqui duas pessoas gramaticais, há essa mistura de pessoas gramaticais, mas não apareceu a primeira. Isto é, eu não estou fazendo parte daquilo. Eu não faço parte daquilo ali. Eu só tenho a segunda e a terceira. Sim, fácil. Olha, tu e ele. Aí eu vou dizer o quê? Tu e ele faremos o exercício? Claro que não. Tu e ele farão. Porque, veja, entenda. Eu posso falar com os dois aqui,
Em vez de utilizar tu e ele, eu poderia trocar por um só pronome para fazer referência aos dois, não poderia? Qual seria o pronome? Vocês. Em vez de dizer tu e ele, eu posso dizer, olha, vocês farão o exercício? Vocês farão o exercício? Né? Só que isso aqui no Brasil. Em Portugal, ninguém usa o pronome vocês. Lá se usa o pronome vós. Então lá, eu não diria vocês farão, mas sim, vós fareis o exercício. Vós fareis o exercício. Então o que que acontece? Se eu estou aqui no Brasil, eu posso tratar esses dois pensando nisso aqui, olha. E aí, o que que acontece? Viajaram. Tu e ele viajaram. Isto é, o verbo fica na terceira pessoa do plural, né? Mas em Portugal, e não apenas Portugal, né? Outros países que falam língua portuguesa, que não são poucos, são muitos, vós viajastes, deixando o verbo na segunda pessoa do plural. Isto é, viajaram adequado a isso. Viajastes adequado a isso aqui, ao vós. Oi. Não. Não, porque eu estou falando com duas pessoas. Eu não estou falando a respeito das pessoas. Eu estou falando com elas. Isto é, olha, tu, colocando na prática, né? Tu e ele. Quer dizer, eu estou falando com os dois aqui. Eu não estou falando a respeito deles. Estou falando com eles. Então, por isso, obrigatoriamente, vocês, tu e ele, ou vocês, viajaram. Né? Só lembrando, pessoal, que aqui, nessa mistura de pessoas gramaticais, apareceu a primeira pessoa do singular e o verbo ficou na primeira pessoa. Não do singular, mas sim do plural. Aqui não apareceu a primeira pessoa do singular, mas apareceram segunda e terceira. O que é que aconteceu com o meu verbo? Ficou na segunda ou na terceira, mas não do singular, e sim do plural. Importante? Bastante. Bastante importante. Lembre que, como eu disse, vós é um pronome que a gente sabe que existe, mas ninguém usa. Aqui no Brasil ninguém usa. A gente só lê isso aí na Bíblia, a gente lê isso na literatura mais antiga, a gente lê isso em texto jurídico mais antigo, mas na fala ninguém utiliza vós. Outros países que falam língua portuguesa utilizam: Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, né? Macau. Dentro da China há uma região chamada Macau que fala português, né? Então também há o uso disso aí. Olha, tudo bem até aí? Fácil mais, não? Então vamos para o próximo ponto. Muita gente fica em dúvida, e aqui nós vamos falar dos casos com o verbo ser, em relação a: Tiago, quando eu vou perguntar as horas, como é que eu pergunto, hein? Eu pergunto que hora é, que horas é, que horas tem. Como é que eu pergunto? Que horas são? Essa é a única pergunta realmente que a gramática coloca como norma, né, norma curta, se você resolver utilizar o verbo ser na pergunta. Tiago, se eu retirar esse verbo ser, pode ser que horas? Pode. Que horas? Pode ser. Mas se você colocar o verbo ser na pergunta, ele deve estar no plural. Por quê? Convenção. Convencionou-se na língua portuguesa usar o verbo ser no plural. Tiago, não pode ser que hora é, não? Não. Pode ser que horas é? Não, porque aí você está perguntando a Zé, né? Não pode. Pode ser que horas tem? Que horas tem? Horas tem parece até uma palavra japonesa, né? Que horas tem? Né? Olha, a pergunta é: que horas são? Por quê? Não há porquê. Convenção. Tanto é que é convenção que em outros idiomas, de mesma origem na língua portuguesa, né, como o espanhol, que também se originou do latim, no espanhol a pergunta é no singular. Por quê? Determinação do idioma espanhol. Alguma coisa aconteceu que determinaram dessa maneira. Né? Convenção. Do espanhol não se pergunta no plural. Tem algum professor de espanhol aqui? Levanta a mão. Ninguém. Então eu vou colocar o seguinte, olha.
Na pergunta sobre as horas, na pergunta sobre as horas, e volto a dizer, isso não mudou, viu? Sempre foi assim. Na pergunta sobre as horas, o verbo ser fica no plural. Tiago, tudo bem. Mas e na resposta, Tiago? Por exemplo, eu olhei para o meu relógio agora e percebi que o relógio está marcando 1 hora. E aí, o que eu faço? Agora é 1 hora. Isto é, o que acontece? Na resposta, eu vou ter que concordar com o numeral. Está aqui o numeral, olha. E o nosso verbo concorda com esse numeral. E a pergunta nunca vai ser no singular? Nunca no singular. Sempre no plural. Aí já me perguntaram o seguinte, veja. Tiago, e se eu souber... Vê a pergunta. E se eu souber que é 1 hora? Eu não posso perguntar que hora é, não. Se você souber, você não vai perguntar. Olha, parece brincadeira, né? Mas já me perguntaram isso. Se eu souber que é 1 hora, eu não posso perguntar que hora é, não. Mas se você souber, não vai perguntar. Simplesmente. Você só pergunta quando você não sabe. Então é simples isso. Aí, veja a letra B. Tiago, eu olhei para o meu relógio e o relógio marca 12 horas. Agora são 12 horas. Vou concordar com o numeral. Sempre na resposta. Né? Sempre na resposta concordo com o numeral. Beleza? Tá aqui, ó. Concordando com o numeral 12. Agora é 1 hora, agora são 12 horas. Aí a pergunta que também já me fizeram foi: Tiago, tudo bem. E se eu olhei para o meu relógio, o relógio está marcando 12 horas, só que eu não quero dizer 12 horas. Eu quero dizer meio-dia. E aí, o que eu faço? Agora é meio-dia. Poxa, Tiago, como assim? Não é o mesmo horário? Sim, mas calma aí. A regra diz que eu tenho que concordar com o numeral. Qual foi o numeral que apareceu aqui? Meio. Então eu devo concordar com este numeral, que é o numeral meio. Agora é meio-dia, concordando com o numeral meio. Certo? Então tá aí. Perguntei as horas. Posso perguntar que hora é? Não. Que horas são? Mesmo que alguém diga, é na igreja. Né? Mas que horas são? Sempre a pergunta dessa maneira. Né? E a resposta? A resposta da bem numeral. Olhei para o relógio está marcando lá uma hora. Vocês estão fazendo o que aí atrás, hein? Olha para ali, ó. Vocês estão assistindo a aula, né? São os meus 2 sobrinhos, viu? É que eu não tinha visto, olhei agora. Fica aí, daqui a pouco eu saio. Olha, então, pergunto aqui as horas e a resposta é dependente do numeral. Se o numeral for o numeral 1, eu vou concordar com esse numeral. Se o numeral for maior do que 1, eu concordo com esse numeral também, claro, no plural, 12 horas. Mas meio, Tiago, meio nenhum é. Então, obviamente, eu vou deixar no Senhor. Mas aí, para a gente encerrar, entenda o seguinte. Tiago, e se eu quero indicar a data? Hoje a data é 21. O que eu faço? Veja. 21 de setembro. Se for data, existem 2 possibilidades. Ou a possibilidade de você concordar com o numeral,
Você vai concordar com o numeral, isto é, 21. Hoje são 21 de setembro. Mas existe a possibilidade de você concordar com a palavra dia que está aqui implícita. Olha só. Mesmo não aparecendo a palavra dia, você pode deixar a palavra dia implícita. Hoje é dia 21 de setembro. E Tiago, mesmo que a palavra dia não apareça, mesmo que não apareça, hoje é 21 de setembro. E hoje são 21 de setembro. Ou eu concordo com o numeral ou eu concordo com a palavra dia. Aí a pergunta, Tiago, e se for o primeiro dia de cada mês? 1º de setembro, 1º de outubro. Pode dizer São Primeiro? Claro que não. Hoje é 1º de setembro, hoje é 1º de outubro. Tiago, eu não posso dizer assim não. Hoje é 1 de outubro? Não. Hoje é 1º. Sempre o primeiro dia de cada mês você vai ler como numeral ordinal. Quer ver você nunca esquecer disso? Qual é o dia da mentira? Ninguém diz que o dia da mentira é 1 de abril. Qual é o dia do trabalhador? 1º de maio. 1º de abril, então é 1º de qualquer mês. 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho e assim por diante. Tudo bem? Zero bronca? Tá tudo bem aí atrás? Faça assim. O povo ver. Beleza. Olha, terminamos aqui. Próxima semana a gente continua concordância verbal.